Não demorou muito depois que fomos apresentados as técnicas amaldiçoadas de Jujutsu Kaisen para percebermos que elas não foram criadas em igualdade, mesmo com técnicas como manipulação de maldições de Suguru Geto ou a cópia de Yuta Okkotsu. O maior destaque sempre foi para as técnicas hereditárias dos 3 grandes clãs. Dentre elas, encontra-se a técnica das 10 sombras de Megumi Fushiguro. Sempre apontada como uma técnica de potencial imensurável pelos personagens mais fortes da série, a técnica das 10 sombras já se provou diversas vezes como um dos recursos mais poderosos do mundo de Jujutsu, tendo sido responsável pela morte de um antepassado direto de Satoru Gojo e continua a mostrar feitos depois de ser empunhada por Ryomen Sukuna. Quer saber exatamente como essa técnica funciona, conhecer todas as 10 sombras, todas as curiosidades e ainda algumas especulações bem interessantes? Então vem comigo que nesse vídeo a gente vai explorar a fundo um dos conceitos mais interessantes de Jujutsu Kaisen e você vai sair desse vídeo dominando tudo sobre a técnica das 10 sombras e de brinde vai descobrir o poder final dessa técnica que talvez seja mostrada pelo próprio Sukuna ou quem sabe pelo Megumi Fushiguro. Lembrando que se você quiser ficar por dentro de tudo sobre a reta final de Jujutsu Kaisen, lembra de amaldiçoar o botão do like, de se inscrever aí embaixo e de ativar o sininho. Com a sua ajuda, até o final do ano a gente pode alcançar os 800 mil inscritos, hein? Confio em vocês. Antes da gente falar sobre cada poder específico, vamos falar um pouco sobre a história dessa técnica, já que é um ponto que o mangá toca algumas vezes. Como Gojo explica logo no começo da história, 80% da força de um feiticeiro é definida pelas suas habilidades inatas, ou seja, habilidades que a pessoa ganha de nascença. É possível que pessoas, mais comumente aquelas com linhagem xamã, nasçam com técnicas inatas. Além de técnicas sem precedentes, únicas para um indivíduo, é possível que uma técnica seja passada de forma consanguínea ao longo de gerações. Nobara, por exemplo, herdando a técnica inata de sua avó, e Naoya herdando a técnica de seu pai são exemplos de técnicas passadas entre uma família, mas essa hereditariedade de técnicas tem uma importância ainda maior quando falamos das 3 grandes famílias. Os clãs Gojo, Kamo e Zenin são os mais relevantes para as relações de poder do mundo dos feiticeiros e a forma que eles encontram de manter esse poder concentrado em suas famílias foi através da manutenção da hereditariedade de técnicas muito poderosas, o ilimitado, a manipulação de sangue e, por último, a técnica das 10 sombras. Essas técnicas, provavelmente vindas de mais ou menos 1000 anos atrás, com os 3 grandes espíritos vingativos e plausivelmente fundadores desses 3 grandes clãs, são fortes o bastante para, praticamente por si sós, manterem a soberania dessas linhagens em relação às demais. Mas e aí, o que a técnica das 10 sombras possui de especial para ter um status tão elevado no mundo de Jujutsu, sendo muitas vezes comparada com o ilimitado de Satoru Gojo e visada pelo rei das maldições, Ryomen Sukuna? Vamos então falar especificamente dos detalhes acerca do funcionamento dessa técnica inata. A técnica das 10 sombras, assim como o nome sugere, permite que o usuário controle 10 diferentes Shikigamis, usando sua sombra como intermédio de invocação. E eu vou aproveitar a oportunidade de já esclarecer as coisas em relação aos Shikigamis, já que muita gente ainda tem dúvida em relação a eles, o que é normal, né? Já que o assunto só é aprofundado mesmo em materiais extras para nós que não somos muito familiarizados com as nuances culturais do Japão. Shikigamis, galera, não são maldições. Apesar de serem ligados à energia amaldiçoada, os Shikigamis são uma raça própria de entidades e divindades originados do Onmyodo, uma cosmologia baseada no Yin e no Yang. Basicamente, aqueles que praticassem essa arte esotérica conseguiriam, dentre outras coisas, invocar um tipo de familiar para o servir. Esses são os Shikigamis. Qualquer feiticeiro pode invocar Shikigamis por meio de talismãs e alguns até se especializam nisso. Porém, uma grande vantagem da técnica das 10 sombras em relação aos métodos tradicionais é que os Shikigamis são invocados através da sombra do usuário, permitindo uma versatilidade e praticidade absurda sem a necessidade de um intermédio físico. Falando na sombra do usuário, ela também apresenta propriedades únicas. Ele pode colocar e tirar coisas de dentro de sua própria sombra com a condição de o peso do item ser acrescido sobre si mesmo. Ou seja, se você pesa 60 quilos e carrega 20 quilos em armas na sua sombra, você vai sentir como se estivesse sempre 20 quilos mais pesado. Além disso, o usuário pode se esconder na sombra de outras pessoas e sair quando for conveniente. Falando de cada um dos Shikigamis, começando pelos cães divinos.
Um usuário de 10 sombras começa já com acesso aos 2 cães. Com eles, o usuário deve se aprimorar e ficar mais forte para que ele possa invocar outro Shikigami num ritual e exorcizá-lo no 1 contra 1, condição para domar um novo Shikigami. Porém, um tempo depois do cão branco ser destruído, nos é apresentada uma característica basilar da técnica. Quando um Shikigami é completamente destruído, ele morre e não pode ser invocado novamente, porém a sua essência pode ser herdada por outro Shikigami. Com isso, temos o cão divino Totalidade, uma fusão do cão preto com o cão branco que havia sido destruído, formando assim um lobo bem maior, com uma aparência bem mais feroz e naturalmente mais poderoso. Interessante também comentar que cada Shikigami da técnica é inspirado em um dos 10 tesouros sagrados do Japão, possuindo um símbolo representando o tesouro em algum lugar do seu corpo. O cão branco possui um símbolo que se assemelha à joia Chikaeshi no Tama. O preto possui um símbolo similar a Tarutama, e o Totalidade herdou ambos os símbolos sobrepostos um no outro. Em sequência temos o pássaro Nue. Nue é um pássaro alaranjado com aparência meio bizarra e, graças à sua energia amaldiçoada diferenciada, conduz uma eletricidade roxa pelo seu corpo. O Nue é um dos Shikigamis mais usados pelo feiticeiro, o que faz sentido. Ele é extremamente versátil, conseguindo ser usado para ataque, defesa e locomoção tanto do usuário quanto de outras pessoas. A eletricidade presente no seu corpo pode ser uma surpresa desagradável para oponentes desavisados e, apesar de não carregar uma luta, ele serve como um suporte interessantíssimo para outros Shikigamis. O símbolo do Nue está coberto pelos seus pelos, mas certamente ele existe. O próximo Shikigami de Megumi é o sapo. Sendo sincero, o Gama não tem muito o que ser comentado. É um sapo bem grande com o símbolo do Okitsukagami em sua barriga e possui uma língua bem grande que consegue se prender em pessoas, maldições ou objetos. Talvez vocês lembrem, de quando o Megumi ele carregou a Nobara dentro da boca do sapo. Esse sapo, porém, foi onde foi mostrada uma técnica de extensão interessantíssima desenvolvida pelo Megumi. O abismo desconhecido do poço permite com que o Megumi combine dois Shikigamis temporariamente, como ele mostrou fundindo o Nue e o sapo, criando pequenos sapos com asas que, apesar de serem muito frágeis, eles podem ser destruídos e reinvocados sem problema, contanto que os Shikigamis originais ainda estejam vivos. A galera zoa muito o Megumi por causa dessa técnica, mas essa é uma técnica mesmo que pouco usada, bastante genial. Continuando, temos um dos Shikigamis que teve a vida mais curta, a cobra Orochi. Orochi é uma cobra bem grande e não tem muito mais informações sobre ela não. Isso acontece porque quando ela foi usada na luta contra o Sukuna para imobilizar o vilão, o Sukuna logo destruiu a coitada, destruindo completamente o Shikigami que viria a ser herdado só muito tempo depois. Seu símbolo é semelhante a Ikutama, joia da vida. O próximo Shikigami que viria a aparecer seria o elefante máximo no arco do festival de intercâmbio. O elefante tem como principal arma, fora o seu peso, a capacidade de jorrar grandes quantidades de água pela sua tromba, o que em ambientes fechados se mostrou ser um problema para os oponentes do Megumi. O elefante também é constantemente usado como uma espécie de bomba, ou seja, invocando ele no alto e usando seu peso para esmagar os oponentes. Com isso, galera, a gente pode ver que o arsenal da técnica inata é muito amplo e sua força está muito na versatilidade. Por mais que esses Shikigamis individualmente eles pareçam ser muito situacionais, a força da técnica das 10 sombras é diretamente proporcional à capacidade do usuário de combinar as diversas sombras para compensar suas fraquezas. Porém, esse elefante se mostrou muito custoso para o Megumi, que não mostrou possuir grandes reservas de energia. Por mais que o feiticeiro evitasse usar ele em conjunto com outros Shikigamis, isso vem a acontecer todas as vezes devido às circunstâncias complicadas. Contra Reg, o peso do elefante foi essencial para vencer a luta no domínio, e apesar de não ser uma das mais relevantes, é uma luta que eu particularmente gosto muito. O elefante possui o símbolo equivalente ao Hetsukagami, dos 10 tesouros sagrados. Já em Shibuya, Megumi iria mostrar pela primeira vez a fuga dos coelhos. Esse Shikigami se difere dos outros porque ele não é apenas um animal. Ao fazer o sinal de um coelho com a mão, Megumi invoca um fluxo aparentemente infinito de coelhos que correm para frente. Esse volume enorme de coelhos serve principalmente para distração, seja para fugir ou encaixar em algum golpe. Por mais ridículo que possa parecer, os coelhos foram responsáveis por ajudar o Megumi a descobrir o funcionamento de uma técnica bem chata
que foi a técnica do Cruzeiro do Sul de Kirara, terror de parte da fandom que não curte um textão. Nessa luta da Kirara, há a confirmação de que os Shikigamis têm a mesma energia do usuário, informação essa que eu vou usar depois. Avançando bastante na história, vamos falar de Shikigamis que foram obtidos não pelo Megumi, mas pelo Rei das Maldições, usando o garoto como receptáculo. Se você não acompanha o mangá, em resumo, o Sukuna trocou de receptáculo do Yuji para o Megumi, ganhando acesso à técnica das 10 sombras, e os últimos 4 Shikigamis foram domados pelo Sukuna e não pelo Megumi. Por consequência de o Sukuna ter encarnado no corpo do Fushiguro, os Shikigamis agora usam a sombra do rei como intermédio, mudando não só sua aparência, mas também a sua força para acompanhar a de seu novo mestre. O Nue, por exemplo, fica do tamanho de um prédio, substituindo a eletricidade que mais parecia energia estática por opressivas chuvas de raio. Enfim, continuando a lista, temos o Madoka, ou servo circular, que fica atrás do usuário, curando ele com técnica reversa. A técnica reversa desse Shikigami é tão potente que Orozo perde o controle do seu metal líquido enquanto perto do Shikigami. O potencial desse Shikigami é claramente bem alto, mas talvez não tanto para o Sukuna, que tem capacidades regenerativas absurdas, mas o Megumi tiraria muito bom proveito dessa capacidade de cura em si mesmo. O símbolo no Shikigami é referente à famosa joia da ressurreição, que já gerou muita teoria na fandom de Jujutsu, algumas que eu já trouxe inclusive aqui no canal. No fim, o poder do Shikigami é coerente com o tesouro que ele representa, mas não do jeito que muitos de nós imaginávamos. Ainda na luta contra Yorozu, Sukuna usa o Kangyu, o touro perfurante. Esse é outro Shikigami que eu não posso deixar de imaginar como seria útil para o Megumi. O touro cumpre uma função muito simples. Ele investe com tudo para cima do oponente, com a limitação de que ele só pode se mover em linha reta. Essa limitação faz com que a potência do seu ataque aumente de acordo com a distância que ele percorre. Infelizmente, esse Shikigami só foi aparecer com o Sukuna, talvez porque o Megumi ainda não conseguia dominá-lo no ritual de exorcismo. Eu digo infelizmente porque um personagem do calibre do Sukuna não precisa de um Shikigami desse tipo, já que suas capacidades ofensivas já superam a desse Shikigami por um abismo. Já no caso do Megumi, que não possui grandes meios de causar muito dano, essa sombra seria incrível para aprimorar o seu arsenal e ganhar ainda mais possibilidades de luta. O símbolo na testa do touro provavelmente faz referência a Hachi no Hire. E superando agora o Orochi em questão de ter pouco tempo de tela, temos o último Shikigami a ser mostrado ou não, que foi o Tigre Fúnebre. Esse Shikigami nunca apareceu de fato, sendo apenas citado por Satoru Gojo na sua luta com o Sukuna como parte de uma fusão. Por isso, não temos nada em relação a ele fora o seu nome e algumas marcas de tigre no corpo da quimera bestial invocada pelo Sukuna. E finalmente agora vamos falar da bomba nuclear das 10 sombras, o General Divino Silas Mahoraga. 400 anos atrás, um usuário, tanto dos 6 olhos quanto do ilimitado, assim como Satoru Gojo, foi morto numa batalha contra um usuário das 10 sombras, que também morreu no processo. De acordo com a hipótese do Megumi, o responsável pelas 2 mortes teria sido ele mesmo, Silas Mahoraga. Portando a espada do extermínio imbuída em energia positiva, capaz de derrotar maldições com apenas um golpe, e o Dharma Chakra para se adaptar a todo e a qualquer fenômeno, esse Shikigami, além de ser uma ameaça real para todos os personagens do anime, ele também é recheado de referências culturais e religiosas voltadas ao budismo. Como vocês sabem, o Mahoraga se adapta progressivamente a técnicas amaldiçoadas e outros fenômenos de Jujutsu à medida em que a roda em suas costas gira. Mas por que exatamente? Essa roda é um dos símbolos mais antigos do budismo e representa a multitude de ensinamentos, ou as 8 práticas que compõem o nobre caminho óctuplo. Além de representar completude e harmonia, como dito pelo próprio Sukuna, ela representa também superação de obstáculos, o que poderia definir completamente o mais forte dos Shikigamis. Daí fica claro de onde vem, por exemplo, o 8 empunhaduras presente no seu nome. As capacidades do Mahoraga são absurdas. Em Shibuya, Megumi, como último recurso, começa o ritual de exorcismo do Shikigami para matar Haruta, se sacrificando no processo. Porém, Sukuna intervém e assume a luta. Nesse momento, conseguimos ver que, além de acompanhar a velocidade daquele que tinha acabado de brincar com Jogo, ele ainda conseguiu mandar Sukuna voando, rivalizando em força com o Sukuna 15 dedos. Começando a se adaptar aos cortes de Sukuna, Mahoraga era capaz de ver os cortes antes invisíveis lançados
lançados pelo Rei das Maldições. Mahoraga ainda seria capaz de sobreviver ao Santuário Malevolente e só seria morto com a flecha de fogo do Sukuna, derrotando o Shikigami num único golpe, única forma realmente eficaz de superar a sua adaptação. Mais recentemente, na sua luta contra Yorozu, Mahoraga destrói uma esfera perfeita, dita ser capaz de exercer pressão infinita com um único golpe após se adaptar à técnica inata de Yorozu. Um feito parecido seria realizado na luta contra o mais forte Satoru Gojo, em que Mahoraga, já adaptado ao vazio imensurável, iria desmanchar o domínio com um golpe. Interessante também que Mahoraga foi capaz de se adaptar ao ponto de usar um corte à distância, mas diferente do Sukuna, que lança os seus golpes a partir do seu corpo, Mahoraga conseguiu materializar um corte capaz de cortar todo o espaço físico existente à sua frente. E junto a isso, tudo o que existir nesse mundo e nessa realidade, incluindo o próprio Satoru Gojo. Mahoraga só seria destruído por um vazio roxo concentrado numa aposta de Satoru Gojo. Nenhum outro usuário das 10 sombras na história havia conseguido exorcizar Mahoraga, e vendo ele em ação, fica claro o porquê. Os Shikigamis individualmente acabaram, mas ainda existe mais uma fusão totalidade. Sukuna mostrou o Nue Totalidade, fazendo ele herdar os poderes de Orochi, do Cervo e do Tigre. Esse Shikigami não mostrou nenhuma habilidade muito diferenciada fora as capacidades regenerativas absurdas do Cervo, mas é evidente que ele possui uma cobra como cauda, o rosto do Nue e listras de tigre, fora que ele é humanoide ao invés de um pássaro. Mas no fim, ele foi derrotado por um azul certeiro de Gojo e mal mostrou muito de suas habilidades. E antes de falarmos da expansão de domínio, vale falar de como Sukuna conseguiu extrair ainda mais de uma técnica tão completa. Sukuna conseguiu copiar o sangue perfurante de Choso, pressurizando a água do elefante máximo, mas isso sem invocar o elefante. Gojo não poupou palavras, isso requer um nível de habilidade igual à minha. É um uso completamente sem precedentes na história, usar a habilidade do Shikigami sem o próprio estar presente. E com esse uso do elefante máximo, é possível imaginar algumas doideiras, como o Sukuna herdando em si mesmo todos os Shikigamis mortos até agora, aplicando o conceito de totalidade em si mesmo, sem o intermédio de um Shikigami, e por aí vai. Mas agora, para fechar, as melhores técnicas têm que ter uma boa expansão de domínio. Vamos falar um pouquinho sobre o Jardim das Sombras justapostas à expansão de domínio da técnica das 10 sombras. Infelizmente, Megumi nunca superou a sua incapacidade de usar técnicas de barreira, e Sukuna, até quando eu estou gravando esse vídeo, não expandiu esse domínio, então não sabemos ainda o que a versão completa dessa expansão pode fazer. Na sua versão incompleta, Megumi usa os arredores como uma pseudo-barreira, permitindo que, mesmo sem saber técnicas de barreira num nível bom o suficiente, ele consiga expandir o seu domínio inato de forma estável. Mesmo incompleto, o domínio já mostrou propriedades interessantes, invocar mais de um Shikigami simultaneamente, invocações quase instantâneas e capacidade de prender o oponente. Todo o domínio é a sombra do usuário, então a regra do peso se aplica aqui também, podendo ser um problema como foi na luta contra o Reg. Lembra que eu falei que é uma luta interessante? Se alguém afundar no pântano de sombras, essa pessoa flutua sem oxigênio até que o usuário do domínio cancele a expansão e ejete os objetos para fora dessa sombra. Mas se ele permanecer afogando dentro daquela sombra, é provável que ele acabe morrendo. Agora, uma teoria bem interessante para fechar com chave de ouro esse vídeo é sobre a vértebra que aparece brevemente atrás do Megumi quando ele expande o domínio contra o Reg. Segundo a teoria, essa vértebra seria equivalente ao santuário que reside dentro da expansão do Sukuna, ou o totem da expansão do Kenjaku. E o que essas duas expansões de domínio tão peculiares têm em comum? Ambas são expansões de domínio abertas, que não estão limitadas à existência de uma barreira fechada. Então, isso quer dizer, e isso indica, que com o nível certo em técnicas de barreira, a expansão de domínio da técnica das 10 sombras também pode acabar funcionando sem uma barreira encapsulando o domínio, dessa forma entrando no panteão das expansões mais refinadas de Jujutsu Kaisen. Agora, será que essa expansão de domínio completa será usada pelo próprio Sukuna, ou o Gege ainda pretende deixar pelo menos alguma coisa pro coitado do Megumi poder fazer?
fazer? Eu acho, né, que o Sukuna ele já fez o bastante. Convenhamos, então, ele podia deixar a expansão de domínio sem a barreira para quando o Megumi voltasse. Agora, se você quiser conferir o meu vídeo sobre a morte iminente do nosso menino Yuji Itadori ao final do mangá de Jujutsu Kaisen, eu tenho certeza que esse vídeo vai te convencer de que, por incrível que pareça, essa é a melhor resolução para o personagem na obra, e esse vídeo vai aparecer desse lado da tela aqui para você poder ir lá assistir agora, beleza? Até a próxima, tchau!